E com a derrubada da chamada MP do IOF, o governo estuda alternativas para fechar as contas. O impasse com o Congresso tem dificultado as negociações. A votação do orçamento para 2026 na comissão mista foi novamente adiada. Sobre esse cenário, eu converso agora com Mônica Pereira Coelho, que é mestre em tributação pela USP, sócia do Barros de Arruda Advogados. Doutora, obrigado pela presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Tudo bom? Tudo bem. Doutora, vê saída para isso? É uma questão que talvez até o governo não tenha resposta ainda, né? De onde vai vir o dinheiro para fechar as contas. Que alternativas estão na mesa nesse momento? Pois é, o Congresso ele não está se entendendo com o governo Lula, com o ministro Haddad. O ministro Haddad pediu esse adiamento na semana passada, né? A lei de diretriz orçamentária ela é a base da lei orçamentária anual, né? Ela prevê o equilíbrio entre gasto e receitas do governo. Quando a MP acabou não sendo votada e caducou, surgiu um grande problema para o governo, porque ali tinha uma previsão de 35 bilhões, 20 bilhões de novos tributos, de aumento de tributação e 15 bilhões de corte de gastos. Então ficou esse buraco, o ministro Haddad anunciou que não quer cortar a meta fiscal do próximo ano, só que não tem receita para cumprir com a meta fiscal. As alternativas que eles estão vislumbrando seriam um novo aumento de IOF por meio de decreto presidencial. O ministro Haddad discutiu também a tributação do que ele está chamando de BBB, que são BETs, bancos e bilionários. Essa tributação das BETs e dos bancos estava prevista na MP, né, um aumento de tributação para os dois setores, para as BETs e os bancos através do aumento de tributação de fintechs. E os bilionários pela tributação de aplicações financeiras que são isentas e continuaram isentas quando caducou a medida provisória. Não se sabe se ele vai conseguir negociar isso e como que vai ser feito, porque tem uma questão de tempo também, a gente já está em outubro, para você conseguir instituir essa tributação de imposto de renda, você tem que aprovar ela ainda esse ano. O Haddad até comentou que estaria negociando de colocar esse aumento de tributação dentro do PL do metanol, que vai ter uma votação de urgência, porque senão ele acha que não vai ter como votar um PL específico para aumento de tributação, mas está tendo uma cobrança muito grande dos parlamentares com relação a corte de gastos, porque se fala muito em aumentar tributo, e o Haddad não comenta nada sobre cortar gastos, né? Então, precisa pensar um pouco aí sobre o orçamento, tanto do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, ou se vai acabar, se não tiver uma fonte de receita, que é o que está procurando, ele vai ter que cortar, eventualmente, gastos com educação e saúde para o próximo ano. Agora, doutor, uma outra saída que foi cogitada pelo governo, alguns líderes do Congresso chegaram a fazer essa ameaça publicamente, era de corte nas emendas parlamentares, que sem essa medida provisória, o que o governo poderia fazer era congelar o pagamento das emendas parlamentares, até porque politicamente talvez fosse mais fácil isso, né? Uma questão, um assunto que gera certa reprovação popular, né? As emendas estão cercadas agora até de uma suspeita de mau uso, de corrupção, tem investigações no Supremo, então o governo seria uma saída até talvez politicamente mais cômoda para o governo esse corte de emendas parlamentares, apesar do desgaste que geraria com o Congresso, mas foi uma das soluções aventadas. O que lhe parece, doutora? E seria suficiente corte de emendas? Ele anunciou que teria um corte de emendas no valor de 7 bilhões, então não seria suficiente. O Congresso até se manifestou falando que era uma ameaça do ministro Haddad para conseguir fazer passar as aprovações do aumento de tributação, porque só o corte, assim, é uma alternativa que tem apoio da sociedade, né? Porque é isso, só se pensa em aumento de tributo, mas você tem que pensar em cortar gasto de algum lado. Poderia ser o corte de emendas parlamentares, assim como o corte de outros gastos em orçamento, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, tudo conjugado para se chegar no valor que precisa. Mas o Congresso vai reagir a isso, já tem se manifestado, falando que é uma ameaça do ministro Haddad. Então, o que se espera é uma conversa deles no começo da semana para alinhar. A votação da LDO está prevista para o dia 21. Não se sabe se eles vão pedir um novo adiamento, porque até agora não tem aí nenhuma alternativa mais adiantada. Então, tem que observar mesmo o que vai acontecer na segunda e na terça para se saber aonde que eles querem chegar.
E o que acontece, doutora, se essa lei de diretrizes orçamentárias não for votada? A gente está acompanhando, por exemplo, o cenário nos Estados Unidos, em que houve o shutdown, né? O Congresso americano não aprovou o orçamento e isso já faz dias. Acho que a gente já está na segunda ou terceira semana de shutdown. O governo americano com várias das suas estruturas paralisadas, agências federais, enfim, órgãos importantes da estrutura de Estado dos Estados Unidos paralisados. Tem o risco de algo semelhante aqui no Brasil ou não? A nossa estrutura é diferente? O que aconteceria, doutora? Não, a preocupação do ministro Haddad não é nem com isso, é em cumprir realmente a meta fiscal, esse aumento de 0,25%. Porque a LDO, ela sempre tem atraso na votação. Então, teve atraso no ano passado, mas como eles têm essa previsão da meta fiscal, desse aumento, eles queriam aprovar até o final do ano, para não ter nenhum problema no ano seguinte com relação à meta deles. Perfeito. Doutora, obrigado, viu, pela presença aqui. A advogada Mônica Pereira Coelho, mestra em tributação pela USP, sócia do Barros de Arruda Advogados. Obrigado mesmo pela presença aqui com a gente. Bom final de semana, doutora. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigado, até mais.